Olha, meus irmãos, ouçam bem isso. Esse é o pior adjetivo que uma pessoa pode levar. É o adjetivo de traidor. Traidor. É pesado. Olha, uma pessoa que diz assim, fulana é traidora, é triste. Fulano é traidor, é triste. É triste. E eu que nasci num lar evangélico, eu que amo a igreja, eu amo a fé, porque eu estou em Cristo. Mas ao longo desses anos, eu já vi pessoas fiéis e já vi pessoas que se manifestaram como fiéis e que não passavam de traidoras. Mas há que dizer nesta noite que esse estigma, em especial esse adjetivo traidor, você tem ali no grego, que na verdade aponta para alguém que entrega o outro, é entregar para a traição, fazer com que alguém seja levado para a traição. Do latim quer dizer traidor mesmo. Então perceba que eu coloquei de modo simples que traidor é aquela pessoa que é perigosa, mas que ela não parece ser perigosa. O traidor nunca está distante. O traidor nunca está longe. O traidor é íntimo. O traidor, sabe por que dói, pastor Daniel? Dói é porque ele come na tua mesa. Não é assim, pastor Alex? Dói é porque ele te abraça todo dia. Dói é porque ele ora contigo. Ele partilha contigo. O traidor é ruim, é porque ele come junto contigo. Ele participa de muitos momentos bons da tua vida. Na verdade, é o íntimo. Isso aqui é questão séria. Vocês sabem por que a traição ela dói? É porque, vamos analisar aí, coloca aí Salmo 41, aí pode voltar lá, só para o texto. Vamos lá, Salmo 41, verso 9, leia isso aí. Até o meu próprio amigo íntimo, Hã? em quem eu tanto confiava, Sim. que comia do meu pão, Olha, levantou contra mim o seu calcanhar. essa profecia aí não era para Cristo. Os estudiosos, pela autoridade divina, ligavam ela com Cristo. Mas essa profecia aqui, esse texto aqui, está falando, sabe de quem? De Davi. E isso aqui, ouçam bem que eu tenho uma palavra de Deus para vocês aqui esta noite. E aqui era Absalão. Olhem para cá. Aqui era Absalão. O amigo íntimo era o próprio filho de Davi. Era o próprio filho de Davi, Absalão, que se levantou contra o seu próprio. Leia o versículo que segue, coloca do 5, só para a gente ter uma noção. Vai lá. Do 5. Do 5, aí tu já foi para o 10. Vai. Os meus inimigos falam mal de mim, Isso. dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Observem que você tem dois inimigos no texto. Vocês já pegaram aí a interpretação. O primeiro inimigo, ou inimigos, quem era? O primeiro era amigo íntimo. E o segundo, quais eram? Os inimigos de fora. Davi não está preocupado com os inimigos de fora. Ele diz, os meus inimigos falam mal de mim. O de fora não é perigo para você. O de fora, quando ele vem lutar contra você, ele vem de ímpeto. Agora, o íntimo, você não conhece. O íntimo, ele está ali deitando lá na tua rede. Ele está bebendo água de coco contigo. Ele come pão contigo, ele anda contigo, ele glorifica junto contigo. A traição para Davi foi tão séria que Davi adoeceu. Davi foi para a cama. Coloca aí o verso 2. Verso 2 desse salmo. O que ele diz? O Senhor o livrará e o conservará em vida. Isso. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. 3, vai, é o 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Olha, só um minuto. Ele entrou numa enfermidade. Essa enfermidade aí não era uma ferida, não era um tumor. A enfermidade era psicológica e emocional, da alma.
A rebelião, a traição de Absalão colocou Davi na cama. Davi perdeu a saúde. Irmão, não tem coisa pior você ouvir aquela pessoa que você amava, aquela pessoa que você acreditava, de repente ela ser contra você. É uma dor que você nem imagina. É uma dor horrível, é uma dor que coloca na cama. Davi foi para a cama. Davi foi para a cama. É por isso que ele diz assim, o meu amigo íntimo. Hoje é muito simples. Hoje tem crente que pratica adultério. A Bíblia diz, ele come, limpa a boca e diz, eu não cometi nada. É muito simples. É muito simples alguém cometer adultério e vir aqui à igreja, me perdoe, em nome de Jesus, pronto. Mas não sabe os estragos que ele causou. Os estragos que ela causou. Um pastor que adultera, um líder que adultera, ele causa um estrago na comunidade que ele mora, no bairro que ele mora. Jesus perdoa ele. Quero logo dizer para vocês, Jesus perdoa ele, mas o estrago que ele causa lá é tão grande que passa 30, 50 anos, quando alguém vai para aquela igreja, alguém diz assim, essa igreja aí é a igreja daquele pastor que adulterou. Essa igreja aí é a igreja daquela mulher do pastor que fugiu com outro. É assim ou não é? O adultério é uma desgraça terrível. O adultério, ele traz consequências gravíssimas. Eu vou já falar isso. E é lamentável. Simplesmente hoje nós queremos passar a mão em cima disso. Nós queremos suavizar o negócio. Mas você não sabe o tamanho de um estrago que um adultério causa da parte do homem na mulher. Você não sabe o tamanho que um adultério causa na parte da vida do homem quando vem da mulher. O adultério na Bíblia nunca foi tratado com moleza. Nunca. Nunca foi tratado com moleza. Antes de ler esse texto, leia bem aí, Deuteronômio 22, 22. Olha o que a Bíblia diz aqui. Quando um homem for achado deitado com mulher casada com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Não sou eu, é a Bíblia. Quando for encontrado um homem deitado com uma mulher que tenha marido. Uma mulher que tenha marido, matem os dois. Matem os dois. Eu li um autor que diz que quando um homem comete adultério ou uma mulher, você tem que conviver com um defunto todos os dias. Dificilmente, claro, eu vou falar sobre o perdão e a restauração já, mas eu quero falar que há feridas que se tornam quase incuráveis. Então eu quero dizer para todos que esse assunto é sério. E dizer para a sociedade, a igreja não aprova o adultério. Se há adúlteros em nosso meio, não é com a aprovação da igreja. A igreja prega a verdade, o amor, a sinceridade. Quer ver mais? Até se o marido estiver suspeitando de uma mulher que ela estivesse namorando, vê aí Números capítulo 5. Se ela estivesse namorando, só se ele estivesse suspeitando de namoro dela. 5 Números, vê aí. 5:16 em diante, pode ler, olha aí. Olha para cá, tá, bota para cá, irmão. Eu quero dizer, naquela época, se fossem apanhados os dois adulterando, tinham que matar. Se o marido tivesse suspeitando e não tivesse prova, olha o que acontecia com a mulher, vamos lá. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. Isso. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote.
E o sacerdote a conjurará e dirá para aquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de seu marido pela imundícia destas águas amargas, amaldiçoante serás livre. Mas se te apartaste de teu marido, e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher. Me dá um copo aí, um copo aqui para me botar água. Com a conjuração da maldição. Isso, para aí. É sério isso aqui. Isso aqui é sério, pode para cá. O irmão vai pegar o copo que eu vou mostrar como era. Tem um copo aí? Pegue aí. Traz aí. Não, pode trazer limpo. Tem a minha ali que eu vou beber porque eu estou abençoado. Agora isso aqui é para quem ia ser amaldiçoado. Ok? Pode botar bem aqui. Isso aqui é sério. Está na Bíblia, viu? Se o marido, ele começasse a desconfiar da mulher, que a mulher estava traindo ele, e estava cometendo adultério, e ele não tivesse prova, isso aqui está limpo, né? Obrigado. Ele não tivesse prova, aí ele dizia: sacerdote, se fosse até um ciúme dele, mas aí não tivesse prova, ninguém comprovava, ninguém fazia, não tinha um documento, aí o sacerdote: vem cá, traga ela aqui. Aí ele entrava, pegava o pó do santuário, olha aqui, pegava o pó, botava dentro de um copo, desse aí, uma vasilha, naquela época, e botava água. Sacerdote perante Deus. Leia agora. Então o sacerdote conjurará a mulher com a maldição. Esse conjurará é a mesma coisa que a pessoa levanta a mão e faz um juramento médico. De ser sincero, de ser fiel, é a mesma coisa. E o sacerdote dirá para a mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa. Olha, pronto. Mulher, para aí. Se tu está traindo teu marido e tu estás negando, nesse momento, perante o Senhor, Ele vai fazer a tua coxa inchar, cair. Pode ir, negócio sério. E inchar o teu ventre. Teu ventre vai ficar inchado. Tu não vai prestar mais para parir para nada. Pode ir. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Vai ficar com a barriga véia grande, feia, toda caída véia, para tu deixar de ser ruim. Barriga d'água. Vamos. Então a mulher dirá: amém, amém. É assim que Deus trata a mulher sem vergonha, viu, minha irmã? Está me ouvindo, minha irmã? Ei, irmã, está ouvindo? Deus não tem colher para a mulher sem vergonha, não. Às vezes na igreja ela está dando de belezinha, dando em cima de homem. Ela casada, em vez de ter respeito com o marido dela. Aí pronto. Aí a Bíblia tem mais: teu peito vai cair, tua coxa vai cair. É assim que Deus faz. A barriga vai inchar. A barriga vai inchar. Aí o estrago era tremendo. Aí ele, depois que dizia tudo, ele dizia: bebe a água. Irmão, perante um sacerdote, um homem de Deus, aí pronto, ela bebia água. Está vendo minhas coisas? Deus nunca tratou adultério de modo suave, coisinha suave. Porque tem hoje, a pessoa peca, faz tudo, adultera. Não, Deus tem que ter amor, a igreja tem que ter amor, a igreja tem que ter amor. Mas a igreja tem que pregar a verdade de Deus como ela é. Esse negócio é sério. Deus não tem colher de chá para o adultério, nunca teve. Pode, quem quiser ter hoje, pode convenção ter, pode, não, esse aqui pode ficar, não, bota ele aqui de novo. Só que Deus não tem colher de chá para adúltero. Deus não tem. Ou para adúltero ou adúltera. Queres mais? Jó 31 primeiro. Eu quero que vocês guardem esses textos. Vamos lá. Fiz concerto com os meus olhos. Olha aqui, é o patriarca Jó. Eu fiz o quê? Concerto com meus olhos. Vai. Como, pois, os fixaria numa virgem? Hoje, irmão, tem muitos que são casados. Não pode uma mulher passar que ele fica de olho, quase cai o pescoço só olhando para ela. É ou não é? E Jó disse assim: olha, eu fiz concertos com os meus olhos. Irmão, o homem sabe que é casado, sabe que tem uma esposa em casa que respeita ele. Para ele estar dando em cima, flertando com outras mulheres na igreja, é cabra ruim. Cabra ruim. Nunca, não é transformado não, porque o homem de Deus tem os olhos puros. É claro que nós somos carne, somos fracos, mas nós temos a palavra que nos orienta. Tu tem que olhar para a tua. É assim.
Jó diz: eu fiz concerto com os meus, pronto, casou, olha só para a tua. Vamos ver Provérbios 6:25. Aí é desse jeito. Observe que a Bíblia não tem colher de chá para o adultério. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Aí pronto. Oh, mas a fulana de tal é linda. Tem marido, irmão, que diz isso abertamente, fica só dizendo na frente da mulher dele. Ei, mas a fulana de tal é famosa. A fulana de tal é linda. A fulana de tal... Ei, mulher. Ei, mulher. Ah, se eu não fosse casado. Tenha muito... Olha, teu marido, se ele andar com isso, diga logo para ele: meu filho, tu não é crente. Teus olhos não têm conserto com Deus. Pode dizer para ele. Também se a tua mulher fizer isso: ah, fulano de tal é um gato, é lindo. Diga logo para ela. Pode dizer para ela. Porque tem muito assim. Tem muito assim. Uma irmã estava deitada assistindo televisão, mas o marido dela assistindo novela. Não, assistindo um jogo. Aí assistindo um jogo e os dois deitados lá no sofá e assistindo um jogo, os dois crentes. Aí o marido dela deitado nas pernas dela e o jogador correndo, ela disse: eita as pernas, olha como é linda essas pernas. Aí é coxa. Não é esses cambitos aqui, que está deitado aqui no sofá, olha os cambitinhos velho aqui. Tá vendo? Meu irmão, que negócio é esse? Porque o marido pode ter até as cambitinhas, mas casou, minha irmã. Mesmo que tu não queira elogiar, porque mas só ele estando de pé e andando é o que importa. Não é assim? Se ele está trabalhando, botando pão dentro de casa e cuidando de ti, glorifica a Deus. Porque coxa não sustenta casamento, irmão. Às vezes tu está olhando para um bichão que é só da academia, não é assim? É da academia, as pernonas bonitas, mas tem preguiça mais do que todo mundo. Agora, se as cambitinhas dele ele não tem musculatura, aí pronto, deixa aí ele. O importante é que ele está sendo sincero contigo. O importante é melhor do que tu ter um bonitão todo sem vergonha, não é assim? Então não, meu marido dizendo aqui é crente, o bichinho é crente. Ele não tem tanta expressão corporal. Até Isaías 53 se cumpre nele. A gente olha e não vê beleza nenhuma, mas a graça de Deus está na vida dele. É assim, então aguente isso. Agora, não tem colher de chá para adultério. Não tem. Casou, meu irmão, teu olho é para tua mulher. E a Bíblia está dizendo: não cobiçarás. Não cobiçarás as formosuras de outras. Casou com a tua, cobiça a tua, meu irmão. Não é assim? Se você faz uma ação, essa ação tem uma reação. Quem critica há de ser o quê? Quem julga vai ser o quê? Quem fala mal vai esperar o quê? Aí pronto, eu coloquei aqui a referência de Gálatas 6:7. Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Então, não tem como. Se você falar mal, alguém vai falar mal de você. Se você criticar, também alguém vai te criticar. Essa é a lei causa e efeito. Essa lei é universal. Veja o quanto a Bíblia ela é atual. Então, se você critica, espere crítica. Se você fala mal, então espere que outros vão falar mal de você também. Essa é a verdade. Há 3 versículos na Bíblia que eu queria que você, na temática, sendo cautelosos nas opiniões, eu diria, sendo cautelosos nas palavras, é que é muito importante que você coloque na sua vida 3 versículos. Olha para cá, 3 versículos que você deve tomar como padrão para a sua vida. Olha, tu não queres se envolver em fofoca, tu não queres se envolver em briga, tu não queres ser amaldiçoado na boca de ninguém. Eu tenho 3 recadinhos da Bíblia para você. Primeiro, em Provérbios, capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A grande questão é o mau uso da hermenêutica na interpretação desse versículo. Porque muitos dizem assim: você pode falar que as suas palavras têm poder, porque a vida e a morte estão no poder. Não é que a tua palavra tem poder no sentido de criação, porque só Deus tem o poder de criar, de gerar. Então, entenda bem, quando Salomão diz assim: a vida e a morte estão no poder do quê? É que se tu conversar demais, for fofoqueiro demais, a morte pode te pegar amanhã.
A língua ferina, a língua que não tem controle, ela na verdade pode trazer para ti morte. Mas uma língua que sabe guardar segredo, que não fala muito, que é controlável, aí a pessoa vai ter vida. Se você guardar bem a sua língua, olha, quem guarda a sua língua, quem guarda segredo, então é muito importante que você pondere as palavras. Esse é o primeiro versículo que eu quero citar. E o segundo versículo que eu quero citar é Mateus 12:37, de Mateus. Nunca mais, bota bem aqui, Caio, nunca mais esqueça, 3 versículos para tu não entrares em fofoca, em contenda, para você viver uma vida tranquila. Como é que diz? Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então pronto, tudo que você falar, tudo que você disser, tudo que você escrever, tudo que você colocar no WhatsApp, tudo que você colocar em e-mail, tudo que você colocar, pondere o que você vai colocar. Analise o que você vai colocar, porque tudo pode ser risco e comprometer sua vida, a sua saúde, sua mente, sua família, a igreja. Então, preste bem atenção. Antes de falar, pondere. O segundo versículo, aliás, o terceiro, não é isso? Que eu quero citar para você, está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Eu quero pedir, professor, pastor, líder, eu mesmo tomo isso como padrão para a minha vida. Pegue esses 3 versículos e coloque no seu coração, memorize os 3 versículos. Porque quem quer amar a vida... Olha, se tu queres amar a vida... e ver os dias bons... e tu queres viver dias bons... refreia a sua língua do mal... meu Deus do céu. Olha para cá, bota bem aqui. A vida é bela, né? Não é bela a vida? A vida é um dom de Deus, não reclame da vida não. Às vezes a pessoa diz assim, ninguém aqui nessa igreja gosta de mim, ninguém me ama. Faça uma análise sobre a tua vida. Talvez você conversa demais, fala demais, é linguarudo demais, ok? Então, pondere as suas palavras. Como é que ele começa o versículo? Olha como é lindo. Porque quem quer amar a vida... quem quer amar a vida é para ser amada, é para ser vivida. O Sócrates dizia, uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Você tem que viver a vida, mas é refletindo, não é uma à toa. Não é assim, sentou perto de alguém, quando for falar algo, né? Não, isso aqui eu não vou falar, porque esse fulano aqui, não é assim? Isso aqui é muito comprometedor. Não, mas é crente, é homem de Deus. Pondere. Queres viver? Ama a tua vida. Agora faça o seguinte, pondere o que você for falar, o que você for dizer. O que ele diz mais? Olha como é lindo. E ver os dias bons... e tu queres viver dias bons? Tem irmão que os dias dele é tudo marcado só de coisa ruim. Todo dia tem uma fofoca e o nome dele está dentro. Todo dia tem um fuxique e o nome dele está onde? Está dentro. Tudo na igreja o nome dele está dentro. Olha, pondere, ame a vida. E se tu queres dias bons, aí Pedro termina com um versículo lindo. Refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Olha, refreia a tua língua do mal, e os teus lábios não falem engano. Então pronto, não esqueça mais ele. Olha aqui, bota para cá. Dê um recadinho aí para o irmão que não tem controle na língua, o que quer falar demais, o que fala e depois se arrepende. Manda ele pegar 3 versículos e tomar como padrão. Eu faço isso. Faça isso e Deus vai te dar vitória. E olha para cá, deixa eu dizer uma coisa aqui. Quero dizer aqui aos irmãos que me acompanham. Eu sou pregador da palavra de Deus. Eu sou profeta da palavra de Deus. Pela graça que Deus me deu. E quando eu prego o evangelho, eu prego a seriedade do evangelho. Eu não cito nome de pregador, eu não cito nome de movimento, e eu não cito nome de igreja. Para que você não tenha autoridade de fazer crítica à minha crença, à minha vida particular com Deus aleatoriamente. Ok? Por isso que eu estou usando esse momento aqui para dizer isso para você. Eu não uso nada sem base. Quando eu faço uma crítica a um movimento, a uma pessoa, a um pastor, eu faço na questão da Bíblia. E eu vou dar aqui um exemplo. Quer ver? Quando eu falo de pastor que não anda correto, a minha Bíblia diz lá em
1 Timóteo 3, convém que o bispo seja irrepreensível. Se ele anda namorando, compra fiado e não paga, tira dinheiro da igreja, desvia coisa que não é para desviar, ele está irrepreensível? Então eu estou fazendo segundo a Bíblia. Eu vou dar outro exemplo aqui. Se eu olho para a minha Bíblia e Paulo diz que tudo, está lá em 1 Coríntios 14, deve ser com decência e ordem. Nós sabemos que tem cultos esdrúxulos, sem base bíblica. E aí eu quero dizer, as emoções que alguém sente não é a base para dizer que é espiritualidade. Eu tenho que analisar se está de acordo com a Bíblia, eu tenho que analisar a tradição da igreja naquilo ali, e aí eu vou analisar segundo a Bíblia, a palavra. Você tem que ter cuidado, para quando você for julgar, você saber o seguinte: mas como é que o pastor está julgando isso? Ele está julgando segundo Deus, segundo a Bíblia ou segundo a cabeça dele? Aí se for segundo a cabeça dele, tu pode me criticar. Mas a própria Bíblia diz lá em 1 Timóteo 4, está escrito assim na Bíblia: olha, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por ouvirem o quê? Doutrinas de demônios. Eu pergunto aqui a vocês: tem pastores que estão negando a Bíblia? Tem pastores que estão dizendo que a Bíblia não é atual? Tem pastores que estão dizendo que não existe mais milagres? Então pronto, eu julgo segundo a Bíblia, e que você guarde isso. Eu não cito nome de ninguém, nome de igreja, nome de pessoa. Então muito cuidado, para quando você for fazer comentário, você não fazer comentário: isso é um hipócrita, é não sei o quê. Quem primeiro é a pessoa que está fazendo o julgamento. Quando você for fazer um comentário, está aqui o Caio, que ele é quem acompanha a minha rede social, às vezes o Anuá também, às vezes quando uma pessoa manda uma pergunta séria, verdadeira, eu respondo na mesma hora. Agora, esse negócio de opinião, uma opinião vaga, uma opinião da mente sem base, não, você tem que fazer o seguinte: você tem que argumentar, mostrar na Bíblia, e não só mostrar na Bíblia, porque às vezes você cita um versículo fora de um contexto, mas tem que ser com a exegese e com a hermenêutica, e também com carinho. Se você não tem amor, a primeira coisa que você vai fazer é só criticar, é chamar os outros de miseráveis, de hipócritas, de desgraçado, e não é assim que Deus quer que nós façamos, ok? Então vamos lá: não julgueis para que não sejais julgado.